Vamos trazer outros destaques aqui em Os Pingos nos Is. Um grupo de estudantes entrou em confronto com seguranças da Universidade Estadual do Rio de Janeiro após cortes nas bolsas e auxílios da assistência estudantil. Esse embate aconteceu quando os invasores bloquearam os acessos ao prédio da reitoria. Esse confronto foi marcado por atos de agressão e por manifestantes portando símbolos do Hamas e camisas com símbolos comunistas. A reitoria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro considerou a obstrução do prédio inaceitável e afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para restaurar a ordem no campus. E as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e também pelas plataformas digitais podem ver, observar os vídeos que foram feitos, claro, por câmeras de celular, mostrando a truculência dos estudantes no campus da universidade, um quebra-quebra, empurra-empurra, eles jogando objetos, muita gritaria, uma grande confusão, carteiras jogadas no chão, também aquelas grades de separação de filas também sendo jogadas, enfim, vários grupos sendo arrastados, empurrados pelos seguranças e as pessoas resistindo, muitos mascarados ou com camisetas encobrindo os rostos, para não identificação posterior, enfim, uma situação muito delicada. Agora, chama atenção, né, Luiz Felipe Dávila, além dessa ação truculenta por parte dos estudantes, essa identificação com grupos terroristas, muitos usando o símbolo do Hamas. Assim, qual é a conexão da defesa por uma mudança na questão que envolve a universidade com o Hamas? Assim, o que essas pessoas têm na cabeça, hein, Dávila? Não tem nada. Outro dia mesmo eu compartilhei um vídeo com o Beraldo mostrando a situação da universidade. É isso aí. A universidade, na verdade, hoje é uma praça para discutir ideologia, viver de dinheiro público, não aprender nada e criar esses dogmas todos que nós já conhecemos da esquerda, que é o que eles fazem. Isso é é uma indústria de formar militante de esquerda. Não é mais de formar cérebros, como devia ser as boas universidades. Por isso que eu gosto sempre de fazer o contraponto. Nós temos esse lado da bagunça, da militância, do desprezo pela verdade e pelo aprendizado, e por outro lado nós temos algumas ilhas de excelência que eu gosto sempre de mencionar. No mesmo lugar que tem a URJ, também tem o INPA, um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é uma instituição modelo no Rio de Janeiro e no mundo, que inclusive já teve o equivalente a um prêmio Nobel da matemática, que foi o Guilherme Ávila, e que atrai não só os melhores cérebros do Brasil, mas como os melhores cérebros internacionais. Está lá e vale a pena. Outro lugar é o ITA, aqui em São José dos Campos, outro grande centro de excelência, onde a meritocracia, a excelência, o gosto pelo aprendizado se sobrepõe a essas questões políticas partidárias. Então, no Brasil, nós temos esses dois modelos. Tem algumas ilhas de excelência e alguns centros de baderna, como é o caso que nós estamos vendo aí na URJ. Por que isso acontece? Porque o Brasil, mais uma vez, Caniato, mostra o descaso com a educação pública. É um país que gasta mais de 2 vezes o orçamento com a educação universitária do que com a educação básica, que é o que nós deveríamos estar fazendo para tirar o Brasil desses vergonhosos rankings internacionais das últimas posições. Nós vivemos num Brasil que gasta mais dinheiro com essa balbúrdia universitária do que com a alfabetização de crianças, do que com cursos profissionalizantes para os jovens no ensino médio, do que com o combate ao vergonhoso indicador de 60% das crianças que não estão devidamente alfabetizadas até os 8 anos, do vergonhoso número de 46% dos jovens que abandonam o ensino médio antes da conclusão. Então, há uma inversão de prioridade, há uma máquina de formar militantes e há raras ilhas de excelência. Isso mostra um país onde a educação está falida e onde o Brasil está perdendo a grande oportunidade da história para formar uma geração de jovens para ingressar no mundo do conhecimento. Briga e confusão, esses estudantes agrediram seguranças, invadiram setores da universidade, eles são contra o corte nas bolsas e auxílios para estudantes. O auxílio material
Era pago 2 vezes ao ano, a cada semestre, valor total R$ 1.200. Agora, R$ 706. Antes, eles tinham auxílio alimentação e passagem, R$ 300 para cada estudante por mês. Agora, no que tange a alimentação, agora o bandejão está liberado, eles não vão receber mais em espécie. Tem o bandejão, se quiser come lá, mas eles não querem, viu, Mota? Partiram para porrada. Só falta o auxílio pugilismo, né? Esse que parece que é o mais necessário aí. Eu aposto, Caniato, que os políticos estão olhando essas cenas e sorrindo de orelha a orelha. E eu vou explicar por quê. Vamos fazer um exercício de imaginação. Eu convido os nossos espectadores a entrar comigo numa máquina do tempo e viajar 10 anos no futuro. Vamos ver onde estarão e o que estarão fazendo esses, abre aspas, estudantes, fecha aspas. Olha, da janela da nossa máquina do tempo aqui, Caniato, a gente vê a maioria deles não consegue se sustentar. 10 anos no futuro e ainda depende dos pais. Nenhum construiu uma carreira ou conseguiu uma ocupação produtiva e estável. Vários deles permaneceram em uma eterna adolescência emocional. Daqui a 10 anos eles ainda são rebeldes sem causa. Muitos se tornaram dependentes químicos. A maioria continuou dependente do Estado e recebe bolsa disso ou bolsa daquilo. São todos eleitores da extrema esquerda. Alguns, inclusive, volta e meia, ocupam algum cargo comissionado, dando assessoria a um deputado radical. 2 ou 3 se tornaram sindicalistas e agora ajudam a preparar outros agitadores. Agora, o mais assustador, Caniato, que a gente vê na nossa máquina do tempo, olhando o futuro daqui a 10 anos, é que algumas dessas figuras, alguns desses invasores, se tornarão no futuro queridinhos da mídia. Eles se tornarão especialistas em segurança pública. Será, Mota? Vamos acompanhar, né? Teve líder estudantil no passado que hoje integra a Câmara Federal, né? Importante a gente lembrar, na época dos caras pintadas, é ou não é? Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa considerar em relação a essa manifestação violenta dos estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Não são educados, isso a gente percebeu. Bom, primeiro a gente precisa esclarecer para a nossa audiência que quando falamos estudantes é porque eles estão no ambiente universitário, mas são adultos, totalmente responsáveis pelos seus atos. Então não tem nenhum adolescente, nenhuma criança ali não. E essa cambada, essa quadrilha de baderneiros, há 2 anos, estava gritando: genocida! Viva a democracia! Viva o SUS! Estavam lá fazendo as suas manifestações, se colocando como grandes democratas. E agora estão protagonizando essas cenas dentro da UERJ, da universidade, de onde vem o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Essa veia democrática que os fez se manifestar de forma tão veemente há pouquíssimo tempo, não os levou a, por exemplo, pedir uma audiência com o ministro para dizer para ele do descontentamento, das preocupações dos estudantes. Não, foram para o quebra-quebra, foram de cara fechada, com máscara, com camisa, para não ser identificados, foram quebrar o pau com seguranças, foram depredar uma universidade que não é deles, é nossa, porque nós é que pagamos a conta. Então veja, Caniato, esse bando de arruaceiro está ali protestando, dizendo: cortaram não sei quantos reais da minha bolsa disso, minha bolsa daquilo. Pior somos nós, que bancamos uma estrutura de ensino público para formar esses vigaristas, essas pessoas que, entre a ignorância e a hipocrisia, não fazem nada de produtivo pelo Brasil. É uma cena absolutamente lamentável que, se fôssemos um país sério que leva esse tipo de coisa a sério, essas pessoas tinham que ter sido colocadas na cadeia já a partir de hoje, porque estão estabelecendo mais uma vez
um precedente horroroso que mina o nosso sistema de educação e mina as próximas gerações do Brasil. Pois é, Dávila, quer fazer algum tipo de complemento? Não é uma cena que a gente está vendo pela primeira vez. Há manifestações violentas de forma recorrente no país, sobretudo nas universidades públicas, e é preciso considerar também o viés ideológico que muitas vezes tem nessas manifestações, né, Dávila? Há um incentivo por parte de alguns grupos na manifestação ser violenta, para que haja a produção desse tipo de cena, né, Dávila? É isso aí, é manifestação violenta, é esse viés ideológico e é o menosprezo pelo aprendizado. Você vai para a universidade para desenvolver as suas capacidades intelectuais, você vai para a universidade para estudar, você vai para a universidade para ter o amplo debate de ideias, que é assim que nós amadurecemos. Nada disso existe num lugar que é essa baderna que nós estamos assistindo. E isso, como bem falou o Beraldo, financiado com o nosso dinheiro, financiado com o dinheiro público. É o fim do mundo. O dinheiro público não foi feito para financiar a militância, foi para preparar essa juventude justamente para esse mundo, como eu falei, da indústria do conhecimento, que nós estamos cada vez mais fora. Por quê? Porque nós temos hoje uma das da mão de obra com menor produtividade da América Latina. Por que isso? Porque a escolaridade é baixa, porque é isso aí. É estudante de arruaceiro que não aprendeu nada. E aí nós temos péssima produtividade. E a produtividade está ligada integralmente à formação educacional, à formação universitária. O Brasil vai cada vez mais tendo queda de produtividade e perdendo oportunidade no mundo do conhecimento, porque os nossos jovens estão mais preocupados em fazer baderna do que aprender. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News.